Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pega seu caderno, pega sua caneta, para você anotar as informações que eu vou compartilhar nessa live. O tema é por que eu não consigo viver da psicologia. E esse tema, ele não é aleatório. É porque eu tenho convivido, conversado, estudado por que alguns psicólogos conseguem e por que outros não. Porque para uns psicólogos é uma tarefa quase que impossível, porque muitos desistem durante o processo e porque outros conseguem. Então, esse é o nosso tema. Fiz uma pesquisa. Na pesquisa, eu verifiquei algumas informações e uma que me chamou muita atenção é que 60% das pessoas que participaram dessa pesquisa não estão conseguindo viver da psicologia. E não só isso. Algumas pessoas estão passando muita dificuldade para tentar viver da psicologia. E aí eu mapeei quais são as dificuldades que muitos colegas têm que impossibilitam aí o sucesso profissional. E aí eu vejo que muitos colegas têm muita dificuldade para atrair pacientes. E essa dificuldade vem de erros que são básicos na divulgação. Então, muitas pessoas não conseguem atrair pacientes porque não conseguem, não sabem ou fazem aí no dia a dia estratégias que não são eficientes. Tem ainda os colegas que ainda não fazem a divulgação. Tem colegas que dependem exclusivamente da divulgação da clínica onde trabalha, onde atua. Então, tem essa dificuldade de atrair pacientes porque não sabem por onde começar. E isso acaba afetando, eu vou explicar o passo a passo de cada uma etapa, de cada fase, de que por que isso é um problema. Então, se você tem essas dificuldades de fazer a sua divulgação ou de depender de alguém que faça a sua divulgação, você perde aí já autonomia e controle sobre a possibilidade de atrair pacientes. E quando eu falo viver da psicologia, também nessa pesquisa, eu verifiquei que muitos colegas não conseguem viver da psicologia. Por quê? O que é isso? O que é não viver da psicologia? Eu classifico quem não vive da psicologia como aquela pessoa, aquele profissional, aquele psicólogo, aquela psicóloga que não consegue se posicionar dentro do nosso mercado profissional. O que é não se posicionar? É não conseguir uma posição de destaque, é não ser reconhecido, é não conseguir começar um negócio e dar continuidade, porque o negócio muitas vezes não é sustentável, não mantém nem a própria clínica ou o próprio consultório, nem mantém financeiramente o próprio profissional. Quem depende também, eu classifico aqui como quem não vive da psicologia clínica, quem também depende de outra fonte de renda para se manter financeiramente. Então, tem colegas que muitas vezes estão atuando por falta de oportunidade ou de opção na área que gostaria. Então, tem profissionais aí, psicólogos que estão na área de RH, ou que estão fazendo outro tipo de trabalho e que não vive exclusivamente da psicologia como principal fonte de renda. Coloco também nessa classificação de quem não vive da psicologia, quem se submete a condições de trabalho ruins. Como assim? Quando eu comecei, eu atendi num lugar que as condições eram muito ruins. Não só de estrutura, mas eu acabava atendendo demandas que eu não gostaria de atender. E eu pensava que eu não tinha opção, que era assim. Logo que eu comecei, os meus colegas que já trabalhavam há mais tempo na psicologia, nessa clínica, eles falavam, Aline, é normal. E eu ficava com aquilo revirando, tirando sono, porque eu pensava, não é possível que isso seja normal. Eu conheço profissionais que vivem da psicologia, que escolhem, que selecionam as demandas. Então, quando eu falo que o profissional, o psicólogo não está vivendo da psicologia, eu classifico aqui também as pessoas que acabam atendendo demandas que são ruins. Essas situações que eu estou compartilhando aqui com vocês faz com que o trabalho seja pesado, algo difícil, não seja prazeroso. E isso vai gerar o quê? Desânimo, frustração. E às vezes é necessário para viver, para sobreviver, abrir mão da psicologia e ir para outra área ou para outro emprego, buscar uma outra fonte de renda. E hoje eu vou explicar
onde que os psicólogos mais erram em viver da psicologia. E aí a gente pensa aqui junto, vamos construir um raciocínio, anota. Ter resultados satisfatórios é um processo de basicamente 3 fases. Bom, então vamos lá, anota, pegaram papel e caneta, anota aí. Primeira fase, você precisa ter fluxo de entrada. Que é isso? Você precisa de pacientes. Se você é psicólogo clínico, quer viver da psicologia, no modelo de consultório, é importante você pensar em viver da psicologia atendendo, mas não é só essa alternativa. É possível você atender e ter resultados extraordinários vivendo da psicologia. Mas voltando aqui, no fluxo de entrada, nós temos a entrada de novos pacientes. Então, se você quer viver da psicologia, você precisa estar presente, atento, atenta para essa fase. E para ter pacientes, não tem como fugir disso, que eu vou falar agora. Você precisa ficar visível. E hoje nós utilizamos a internet para isso. Porque a internet, as pessoas estão conectadas. Então, é preciso que você esteja visível na internet. Mas não basta estar visível na internet, não é qualquer visibilidade. O seu público, as pessoas que você deseja atender, elas precisam te conhecer como um profissional de referência. Então, você precisa ser esse profissional de referência para o seu público. E para isso, você precisa se posicionar intencionalmente, transbordar a psicologia. Isso vai fazer com que as pessoas tenham o desejo de serem atendidas por você. Sim, você pode. Então, quando você se posiciona de forma intencional, falando daquilo que você gosta, se posicionando intencionalmente, você consegue ficar visível. E aí você vai despertar o desejo por meio de um processo de conscientização de quem você é e o que você faz, atraindo o seu público certo. E como que nós fazemos isso na prática? Primeiro, por meio de anúncios, você pode fazer anúncios, publicações, e o marketing de conteúdo. Então, é necessário fazer anúncios e o marketing de conteúdo. Fazendo isso, é possível atingir o seu público. Então, utilizando a visibilidade intencional, uma divulgação intencional, conscientizando o seu público, você vai estar cuidando dessa fase inicial, que é o seu fluxo de entrada. Então, é necessário que você fique visível por meio de uma divulgação que tenha a intenção de chamar a atenção do seu público para o seu trabalho. Anotem isso, porque isso faz toda a diferença. Quando você se posiciona intencionalmente, você vai atrair pacientes. E aqui eu não estou falando de curtida, aqui eu não estou falando de comentário nos seus posts, aqui eu estou falando de pessoas que vão te mandar mensagem falando: eu quero marcar um horário, eu quero ser atendido por você. Quando nós nos posicionamos adequadamente, é isso que acontece. E aí nós entramos na segunda fase, que é extremamente importante. Eu vejo que muitos colegas erram porque ficam pensando só na captação de pacientes, só na entrada. Mas tem uma fase que é o que sustenta o nosso trabalho, que é o fluxo de manutenção da agenda. Em outras palavras, é ter uma agenda estável. Você precisa que o paciente que está ali com você numa primeira sessão, após essa primeira sessão, ele queira continuar o processo de psicoterapia com você. Para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades que eu vou falar também aqui nessa live. Estou abrindo um monte de coisa aqui hoje. E eu vejo que muitos colegas tentam fazer esse fluxo de manutenção utilizando estratégias ruins. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando você coloca como fluxo de manutenção da agenda a estratégia de preço baixo ou pacotes. Isso vai amarrar você ao seu paciente, mas não pela qualidade. E isso não gera o desejo do paciente em permanecer com você durante um processo. E se o paciente não tem esse desejo,
é pouco provável que ele se comprometa com o processo. E aí você vai ficar, às vezes, esperando e o paciente falta, às vezes o paciente não avisa, às vezes o paciente não muda. Por quê? Porque você está utilizando uma estratégia errada para fazer o seu fluxo de manutenção de agenda. E não é isso, não é o preço, não é o pacote que vai fazer com que seu paciente queira permanecer com você durante todo um processo terapêutico. Não é você cobrar barato, não é você fazer promoção, não é você basear o seu fluxo com essas estratégias. Gravem isso, porque eu vejo que muitas pessoas não vivem da psicologia porque estão utilizando essa estratégia. E utilizam essa estratégia por quê? Porque, primeiro, se modelam em profissionais que estão fazendo assim. E aí é o efeito que eu chamo de efeito manada. Você vê todo mundo fazendo, você pensa, é assim que se faz? Mas eu tô aqui para te abrir os olhos hoje, para te mostrar, não é isso que faz com que o paciente tenha o desejo de permanecer com você. E se você quer ter um fluxo de agenda, você precisa trabalhar isso, que os seus pacientes tenham esse desejo de querer permanecer com você durante todo um processo terapêutico. E como é que você faz isso? Pelo serviço que você entrega, pela qualidade do serviço da sua entrega. É a qualidade do seu serviço, é o seu nível também de comprometimento com a sua carreira que faz com que a sua agenda tenha um fluxo estável. E como é que o paciente percebe isso? Por meio da utilidade do processo terapêutico na vida dele. Normalmente, na primeira sessão, o paciente chega com um problema e ele quer o quê? Alívio daquele problema. Ele quer algum tipo de solução. Muitas vezes, a gente não consegue fazer isso de forma rápida. A gente já consegue, desde uma primeira sessão, estimular a esperança, aumentar o nível dele de autoconhecimento, explicar sobre o processo terapêutico, fazendo com que esse processo seja desde a primeira sessão, daquele primeiro encontro útil. Então, muitas vezes, alguns colegas pecam por não fazer com que esse processo terapêutico seja útil. E por que os colegas erram? Porque às vezes aplicam ali na prática profissional alguns modelos que não são legais no sentido de resultado, às vezes são modelos que são rígidos, não adapta ao paciente a abordagem. Às vezes está com um modelo de faculdade, está querendo aplicar aquilo ali e o processo terapêutico não flui. E se o paciente percebe que aquilo não está sendo legal, que não está tendo resultado, o paciente vai abandonar o processo terapêutico. Ou então vai começar a faltar as sessões. E isso vai comprometer o seu rendimento, a sua motivação, a sua autoestima. Isso vai comprometer também os seus resultados. Faz sentido? Bom, se você cobra um valor barato, mas não faz uma boa entrega, o seu paciente não vai aderir ao processo. Se ele foi ali por um primeiro momento que chamou a atenção foi o preço, o que vai fazer com que ele permaneça é o processo. E esse processo tem que ser útil, tem que ser de qualidade, você tem que dar uma boa entrega para o seu paciente. E aí, às vezes, o paciente marca e some, e você não entende o que está acontecendo. E aí eu sugiro que você, desde a primeira sessão, peça para o seu paciente, no finalzinho da sessão, um feedback, que você pergunte ali para ele o que ele achou, qual era a expectativa, o que pode ser melhorado, qual a percepção, a impressão dele daquela primeira sessão. Um ponto positivo, um ponto negativo, e você precisa colecionar esses feedbacks para você continuamente, com frequência, de forma constante, poder melhorar a sua atuação profissional. E aí a gente passa, depois que você consegue fazer uma boa entrega, fazer com que o trabalho seja útil na percepção do seu paciente, você passa para a terceira fase, que é a fase do fluxo de saída. Você não vai ficar com aquele paciente ali para sempre. Então, a gente prepara o paciente para uma alta. E eu sei que tem muitos colegas que têm dificuldade em liberar o paciente. E a gente precisa liberar o paciente. Por que que precisa? Para renovar o próprio processo.
Porque com pacientes novos na sua agenda, você vai estar continuamente recebendo novas demandas. É como se você estivesse trazendo oxigênio para a terapia, para a sua atuação, renovando os casos que chegam, renovando o seu nível de conhecimento, renovando todo o processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. E aí, quando a gente renova o processo, a gente tem a possibilidade também de buscar novos conhecimentos. E isso vai fazer com que a gente aprimore o nosso potencial, a nossa entrega. Quando a gente pensa no fluxo de saída, é hora que nós colhemos os resultados de um processo. Isso faz bem para a nossa percepção como profissional. Olhar para um paciente do início ao fim e perceber a evolução, a do seu paciente e a sua evolução. Nós estamos continuamente em evolução. E é quando o paciente sai que você tem a ideia de início, meio e fim. E aí você consegue, o paciente saindo, você consegue receber novos casos, novas demandas, novos desafios profissionais. E aquele paciente que saiu, ele volta, mas ele volta na forma de indicações de novos pacientes. Ele sai ali do seu consultório, mas se você gerou impacto e transformação na vida dele, na vida dela, outros pacientes vão vir. Por quê? Porque foi um processo útil. Então, você vai receber novos pacientes vindo da sua divulgação, mas vindo também da indicação de outras pessoas que viram no seu trabalho a utilidade necessária para sustentar um atendimento. A gente não indica quem a gente não confia, quem a gente não acredita no trabalho. A gente indica aquela experiência que foi boa. Então, por isso que é importante você se preocupar com a primeira fase de atrair, com a segunda fase de manter, no sentido de fazer um processo de entrega e utilidade, porque aquele paciente que passou por esse processo e viu essa utilidade, ele vai recomendar você para as pessoas que são ali do convívio dele. Ele vai ter prazer em recomendar, porque ele vai querer que as pessoas passem pela mesma experiência. E é incrível isso. Nós, seres humanos, a gente tem essa vontade de compartilhar uma experiência que é boa. Isso acontece em vários contextos. Se a gente assiste um filme, uma série, se a gente vai a um restaurante, se a gente pede uma comida, se a gente faz um curso, a gente vai indicar, recomendar, e assim a gente mantém as 3 fases aí de um processo com início, meio e fim. E aí nós precisamos pensar no equilíbrio entre essas 3 fases, no fluxo de entrada, no fluxo de manutenção da agenda e no fluxo de saída. É preciso que você tenha sempre pacientes querendo ser atendido por você, é preciso que você esteja sempre preocupado ou preocupada em fazer uma boa entrega, e é necessário que você pense nisso, na saída dos seus pacientes, sem pesar, sem dor, porque o paciente está saindo, mas outros estão chegando, e com isso acontece uma renovação, a possibilidade de atender novas demandas, a possibilidade de crescimento profissional. Bom, dito tudo isso, eu preciso compartilhar aqui com vocês que não basta você ter boa intenção. Você precisa entender e encarar a psicologia como um negócio, como ciência e profissão. Então, quando você pensa, vou fazer um preço barato porque a situação ali está difícil, você tem que avaliar isso não só do ponto de vista de ajuda, mas você tem que avaliar se você pode fazer esse tipo de ajuda. Eu vejo muitos colegas que acabam se submetendo a uma situação ruim porque não fizeram essa avaliação. Pensaram ali só no momento de entrada e não pensaram aí durante todo um processo. E às vezes esse negócio não se sustenta. Bom, para você ser esse profissional que tem entrada, essa manutenção de fluxo de agenda, e essa saída e a renovação de todo o processo, você precisa desenvolver habilidades. Por que tem que desenvolver habilidades? Porque nós não nascemos com essas habilidades. Ao contrário, muitas pessoas chegam na fase adulta com várias lacunas. E que lacunas são essas? São várias. Vou dar um exemplo que é muito comum. Para ser bom, já falei, você não basta ter boa intenção. Para ser bom,
você tem que ter diferenciais. E essas habilidades não aparecem aleatoriamente, espontaneamente. Elas são desenvolvidas ao longo da vida, mas algumas pessoas chegam na fase adulta com algumas dificuldades. Quer ver uma dificuldade que é muito comum? A dificuldade de falar não, de ser assertivo, de ser assertiva. Então, coloca aqui quem tem essa dificuldade de falar não. Eu vou falar um pouquinho sobre isso como exemplo só para ilustrar. Quando a gente tem a dificuldade de falar não, acontece uma coisa que é a gente se submete a situações que são desfavoráveis, a situações ruins, pela dificuldade de falar não. E vou dar outro exemplo. Isso, como é que isso vai uma dificuldade, é um déficit de uma habilidade pessoal que pode influenciar na sua prática profissional. Como é que isso acontece, por exemplo? O paciente pede um desconto e você não sabe falar não. E aí você fica ali desconfortável, sem saber como dar essa notícia, falar que não pode, às vezes tem a dificuldade de falar o preço, às vezes não sabe se posicionar, colocar aquilo que é bom para você, às vezes você prioriza sempre o outro, não sabe priorizar as suas necessidades, desconsidera que as suas necessidades são importantes. E aí, com essa dificuldade de falar não, você acaba se submetendo a uma situação ruim. E isso faz com que a profissão fique pesada, porque você não vai ter resultado, você não vai estar satisfeito nem satisfeita, você vai estar se frustrando, sabendo que não é isso que você gostaria, mas é isso que você consegue no momento. Isso faz com que você perca aí a motivação no exercício da profissão. Então, é importante que você consiga desenvolver habilidades pessoais. Isso foi só um exemplo. Mas não basta você ter habilidade pessoal. Você precisa ser agora um bom psicólogo. Como assim um bom psicólogo? Só o conhecimento científico, muitas vezes só o conhecimento científico, ele não é suficiente para que na sua prática clínica você tenha resultado. Então, é preciso que você desenvolva habilidades profissionais. E dentro dessas habilidades, nós temos uma habilidade que ela é essencial para um processo terapêutico de sucesso, com início, meio e fim, que você desenvolva a relação terapêutica com o seu paciente. E para isso, você precisa entender também esse processo terapêutico. Cada etapa, a fase inicial de um processo, o que fazer numa fase inicial, como abordar o seu paciente, como colher as informações que são necessárias para desenvolver uma escuta clínica, um raciocínio clínico, para entender, além do que o paciente diz, o problema que está por trás disso, o que falta para o seu paciente. Para você entender isso, você precisa ter uma escuta clínica, um raciocínio clínico. Quando a gente desenvolve esse raciocínio clínico, o processo terapêutico fica muito mais útil para você e para o paciente. Quando a gente consegue isso, a gente consegue ter a agenda cheia. A agenda cheia, ela não está na captação, ela está na manutenção dos pacientes, na manutenção do seu fluxo de agenda. E quando você não desenvolve a relação terapêutica, quando você não desenvolve a escuta clínica, quando você não desenvolve o raciocínio clínico, fica mais uma conversa, um bate-papo, um lugar que seu paciente vai lá e fala, do que um lugar de resolução, de desenvolvimento de habilidades também para o seu paciente. E é isso que acontece quando a gente desenvolve um bom relacionamento, a escuta clínica, o raciocínio clínico nas nossas sessões. A gente consegue entender qual é o real problema do paciente e a gente sai daquele negócio de ficar só ouvindo o problema. A gente está escutando ali o que o paciente está falando e está traduzindo aquilo em habilidades, em situações que precisam ser desenvolvidas. Mas não basta você desenvolver as suas habilidades pessoais, não basta você desenvolver suas habilidades profissionais se você não tem habilidades de gestão e estratégia. Se você não sabe fazer gestão e nem desenvolver estratégias para o seu negócio crescer e ser sustentável,
você não vai conseguir também se manter por muito tempo, porque você precisa se posicionar como um empreendedor, como uma empreendedora. Você precisa conceber a possibilidade de sucesso na sua vida. Mas não basta conceber, você precisa executar. Você precisa saber fazer. E muitos de nós, psicólogos, passamos pela faculdade, passamos pela vida e não aprendemos habilidades de gestão e estratégia. Quando você tem a estratégia certa, o método certo, você vai ter reconhecimento por isso. E aí você precisa saber colocar o preço, e esse preço ele não é inventado do achismo, eu vou cobrar tanto. Não, você precisa fazer uma conta para isso, para o seu negócio ser sustentável. Você precisa ter habilidade de divulgação, para você não sair fazendo coisas que não vão gerar resultado. Você precisa de estratégia certa para consolidar as outras habilidades. E o interessante é que uma habilidade potencializa as outras. Então, quando você está com as suas habilidades pessoais desenvolvidas, fica muito mais potencial as outras habilidades. É incrível isso. Eu não me canso de falar que é incrível acompanhar essas transformações. Então, para você ter sucesso, você precisa desenvolver 3 pilares. Anota aí: habilidades pessoais, habilidades profissionais e habilidades de gestão e estratégia. E você precisa considerar 3 fases: a fase de fluxo de entrada, a fase de fluxo de manutenção da agenda e a fase de saída, onde os seus pacientes têm a oportunidade de indicar você e você tem a oportunidade de renovar os seus desafios. Estou falando isso tudo porque 60% dos psicólogos que responderam à pesquisa não estão conseguindo viver da psicologia. Tem muitos que estão perdidos, sem direcionamento, não sabem por onde começar. Olha só um depoimento aqui da Fábia. Só depois que comecei a segui-la, já tenho 11 pacientes. 11 pacientes. Isso é sucesso. É ser reconhecido, é ser valorizada e ter retorno financeiro. É isso que eu estou falando. Obrigada pela companhia. Cada um de vocês que estão confiando no meu trabalho, que estão me seguindo, eu espero que você que está aí me seguindo tenha sucesso. Que você seguindo aí esse passo a passo que eu dou, você consiga atrair os pacientes. Que essa ideia que eu estou colocando aqui hoje aterrize aí em você e que você entenda a mensagem que eu estou falando. Essa mensagem é para o seu desenvolvimento, é para o seu crescimento.